Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a esta celebração. Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês, celebramos o encerramento do mês da Bíblia. Hoje também celebramos São Jerônimo, ele que foi grande doutor da Igreja, um estudioso das Escrituras, tradutor da Sagrada Escritura. Hoje também é o dia da secretária. Vamos assim, com toda a confiança em Deus, dizer o nosso sim, sim para a missão a que fomos chamados. De pé, vamos dar início à nossa celebração com o canto de entrada. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Deus ensina a viver, nos revela um caminho a seguir. Só partilhando os teus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Somos povo de Deus, reformamos o reino de Deus, e a palavra que viva nos vem alimentar nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Iniciemos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Essa é a nossa primeira profissão de fé, que Jesus está no meio de nós. Nós viemos aqui hoje por dois motivos. Primeiro, porque queremos agradecer uma caminhada feita. A caminhada deste mês, nas nossas comunidades, ao redor da Palavra de Deus, em particular da Carta de São Paulo aos Gálatas. E nós queremos fazer disso um compromisso para transformar aquilo que nós ouvimos, que partilhamos, em proposta de vida, de caminhada também para as nossas comunidades. Então estamos aqui diante do Senhor, colocamos tudo diante dele e iniciamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e
com meu coração inquieto, resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus é Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, aos vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam por o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós deves escolher o sangue, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam por o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis juntos do Pai, como vosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam por o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da salvação para todas as nações. Despertai nossos corações, os corações dos vossos fiéis, a consciência de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade, até que de todos os povos surja e cresça para vós uma só família e um só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acolhamos a palavra de Deus no nosso meio. A palavra de Deus.
Leitura da Carta de São Paulo ao Gálatas. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que o das mulheres preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos de uma mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servo do Senhor. Louvai, louvai o nome
Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascer do sol até o seu alcácio. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quem pode comparar ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra, levanta da poeira o indigente, do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Tua palavra é vida, Senhor. A tua norma nos congregou. Tua verdade traz justiça, Senhor. Meu irmão, o Evangelho é salvação. O Pai nos ama, seu amor é infinito. Com Jesus Cristo, seu amor nos revelou. Tua palavra é vida, Senhor. A tua norma nos congregou. É verdade, é paz, é justiça, é amor. Meu irmão, o Evangelho é salvação. Mandamentos de Jesus nos orienta. É a palavra que o Pai já proclamou. Tua palavra é vida, Senhor. A tua norma nos congregou. É verdade, é paz, é justiça, é amor. O Evangelho é salvação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante,
para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Comecei dizendo que esta é uma celebração de agradecimento e de compromisso. Eu acredito que nós também aqui no final desta caminhada que fizemos, deveríamos todos assumir um compromisso. Todos. O compromisso de colocar a palavra de Deus como fundamento da nossa vida cristã. É em cima dela que nós precisamos construir. É em cima da palavra que as nossas comunidades devem se organizar. A palavra é luz, a palavra é o caminho. A palavra nos indica como devemos trabalhar as dificuldades e os conflitos. Este é o compromisso maior que eu acredito toda a comunidade deveria assumir no final deste mês da Bíblia. Mas gostaria de retomar um pouco a caminhada que nós fizemos, porque foi colocada em nossas mãos a carta de São Paulo aos Gálatas. Eu acredito que talvez para nós foi a primeira vez que nós entramos um pouco mais em profundidade nessa carta de São Paulo. Mas não esqueçamos que é uma carta de mais de 2000 anos atrás. Esse é um pouco o problema da Bíblia, que é um livro muito antigo. E geralmente acontece assim, quando nós não entendemos bem o que é que tinha por trás, nós entendemos errado, ou nós entendemos, nós temos a tentação, né? Aquilo que geralmente nós fazemos na igreja, nas comunidades, nós espiritualizamos as coisas, sendo que não entendemos, achamos que está falando da alma, achamos que está falando do além, achamos que está falando do Espírito, achamos que está falando dos anjos, quando a palavra está falando da gente, está falando das nossas vidas, das nossas situações. É porque não conhecemos o que é que tem por trás e por isso nós não conseguimos entender direito qual é o significado daquela mensagem que nos foi colocada. Nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas. Eu acredito que entramos um pouco mais nas dificuldades da comunidade dos Gálatas, né? Que ficou um pouco perdida diante daquela chegada de alguns missionários vindo de Jerusalém, pregando que deviam voltar às leis de Moisés, às tradições dos antigos, às coisas, né, do Antigo Testamento, porque é aí que está a salvação, é aí que está o caminho. Pessoas muito piedosas, pessoas muito religiosas, pessoas muito santas, que foram e que confundiram a comunidade. E nós vimos como Paulo foi duro contra este trabalho dessas pessoas que, em lugar de ajudar, iam dividir a comunidade.
Mas eu acho que isso nós refletimos um pouco ao longo deste mês. Eu gostaria hoje de retomar um pouco aquilo que não está na carta, mas está na carta, que é a experiência de Paulo. Porque quando ele fala e fala com tanta paixão das coisas que ele ensinou, é porque ele tinha entendido algumas coisas. Ele tinha vivido algumas coisas. Então, é importante voltar um pouco à experiência de Paulo, porque é assim que nós entendemos também o significado da carta. E Paulo havia percorrido aquelas regiões onde estava a comunidade dos Gálatas, uma região no sul da Turquia, que era um pouco o mundo aonde que ele conhecia, porque lá naquela parte do mundo ele também tinha nascido e tinha vivido. Mas então, quando ele se refere a Jesus e fala de Jesus àquela comunidade, ele tenta transmitir uma coisa: que Jesus não é um ensinamento como os outros. Jesus não foi uma pessoa como tantas. Jesus foi uma novidade absoluta. E para ele entender isso, nós devemos tentar acompanhar um pouco a caminhada que Paulo fez. Porque na carta aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, ele diz assim: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando houve por bem revelar em mim o seu Filho para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, mas fui à Arábia. E depois ele conta aquilo que ele fez. Notem as palavras. Vou retomá-las. Me separou, me chamou, me revelou. Quer dizer, eu fui chamado, eu fui conduzido, eu fui separado para receber alguma coisa que os outros não receberam, para receber uma iluminação que os outros não receberam. E é isso que eu tento, que eu preciso transmitir aos outros, porque eu fui separado, fui chamado, fui escolhido para levar este evangelho aos pagãos. Então, ele fala de uma iluminação. Se vocês leem, sobretudo, onde Paulo fala da sua caminhada pessoal, da sua conversão, ele diz que isso aconteceu sobretudo quando estava lá no caminho de Damasco. Estava chegando na cidade de Damasco, quando o que é que foi? Uma luz improvisa. Uma luz improvisa. Ele caiu do cavalo. Ele diz que foi uma luz e ele não enxergou mais nada. Notem bem, nós podemos ficar cegos por dois motivos. Podemos não enxergar por dois motivos: porque falta a luz, ou porque tem uma luz forte demais. Nós podemos também, vocês ficam contemplando o sol, vocês ficam cegos, porque é luz forte demais. Nós não aguentamos isso. Para Paulo foi esta a experiência que ele fez. Ele passou num período de escuridão, porque aquilo que aconteceu na vida foi grande demais. Foi grande demais. E essa coisa grande demais, que depois ele tentou transmitir aos cristãos das comunidades, em primeiro lugar para a comunidade dos Gálatas, aqui, foi ela que nós lemos,
Então, essa luz, essa novidade, ele tenta depois transmitir para que os outros também possam fazer a mesma experiência. Qual foi a luz, a coisa que ele entendeu? Teve uma coisa. Se vocês leem as cartas de Paulo, vocês quase que não encontram as palavras de Jesus. Ele nunca fala as palavras de Jesus. Não foi isso que chamou a atenção de Paulo. Não foram as palavras de Jesus. Não foi nem a vida de Jesus. Mas foi uma coisa. Foi a morte de Jesus. Foi a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus, você pode pegar de 1000 maneiras. E olha que esta foi a caminhada que a igreja fez, as primeiras comunidades fizeram com muita dificuldade, né, lá naqueles anos, naqueles primeiros tempos. O que foi a morte de Jesus? O que foi a morte de Jesus? A morte de Jesus, você pode pensar de várias maneiras. Foi um incidente. Jesus foi a Jerusalém, por acaso se encontrou envolvido numa situação que o levou até a cruz e até a morte. Muitos pensam assim. Muitos pensaram assim. E acham que Jesus, você pode entendê-lo sem a morte, sem a cruz. Para Paulo, não. Você não entende Jesus se não entende a cruz. Você não pode separar Jesus da cruz. Porque a cruz é a linguagem de Deus para nós. Deus usa uma língua que nós não entendemos. Se nós entendemos a linguagem da cruz, nós começamos a entender a palavra de Deus. Do contrário, nós não entendemos. Porque a cruz nos diz coisas que nós geralmente não pensamos. Por exemplo, a vida não é aquilo que nós pensamos. A morte não é aquilo que nós pensamos. As coisas não têm o valor que nós pensamos. Depois que Paulo foi iluminado, ele diz: eu comecei a considerar os valores que eu tinha na vida, comecei a considerá-los lixo. E aquilo que eu pensava que não valesse nada, se tornou a coisa mais importante. Tem uma mudança, uma iluminação. Você começa a entender as coisas que antes você não via. Você começa a perceber que as coisas não são como você imaginava. Essa foi a iluminação. Deus me separou, Deus me chamou para me revelar isso e para que eu anunciasse isso aos gentios, aos pagãos. Deu para entender até aqui? Esta foi a experiência de Paulo. Mas quando você, vamos supor, tudo bem, nós entendemos isso. Agora, vamos passar isso para os outros. Como é que nós vamos passar isso para os outros? Você começa a falar dessas coisas, você percebe que as pessoas não entendem errado. Nós tivemos um pouco esse tipo de experiência também nesses encontros que nós fizemos. Muitas vezes você reflete uma coisa, a pessoa, você percebe que entendeu outra, está tudo bem, não tem problema, mas você percebe quanto é difícil falar de certas coisas. Sobretudo aqueles que não têm uma certa caminhada, né? Aqueles que não têm o costume de lidar com algumas questões, né? Você percebe que eles não entendem, que não te seguem, que eles não percebem. E esta foi a experiência de Paulo. Esta foi a experiência de Paulo. E esta foi também a experiência de Jesus. Aquilo que nós lemos no Evangelho. O pessoal pede um sinal, mas só tem um sinal de Jesus. E qual é o sinal de Jesus? O sinal de Jesus, que Jesus diz que é o único sinal, é o sinal de Jonas. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe. O Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra.
é a morte que precisamos entender. Este que é o grande sinal. E Paulo entendeu isso, este é o grande sinal, e tenta transmitir aos Gálatas essa verdade. Com dificuldades, porque tem dificuldades? Porque eu disse que precisa de uma iluminação. Tem que acender a luz. Mas quem é que acende a luz? Não é você. E não é nem a comunidade. É lá de cima. É Deus que acende a luz. É Deus que ilumina. É Deus que numa certa altura faz que a gente possa entender, possa compreender. Eu não sei se vocês fizeram na vida a experiência de aprender alguma língua estrangeira. Não sei se aqui tem alguém que aprendeu chinês, ou que aprendeu árabe. Essas línguas que não entendem absolutamente nada, que você estuda, não entende absolutamente nada, até o momento em que se acende alguma coisa. E você começa a entender. Começa a entender as palavras, você começa a entender as pessoas, você começa a entender as mensagens. É a mesma coisa a palavra de Deus. Você lê, não entende nada, até que Deus acenda a luz, né? E nos ilumine. Então, este que é o problema, que as comunidades muitas vezes ainda não se acendeu a luz, e precisa ter muita paciência, porque no mundo de hoje, as coisas que a palavra de Deus nos ensina, nos transmite, o mundo de hoje não é capaz de entender. Porque o mundo de hoje não consegue entender como a morte de Jesus ou a morte de alguém possa ser o grande sinal de amor e de vida. O mundo não consegue entender, não dá para entender. Se você não faz uma caminhada, você não consegue entender. Isso é feito por graça de Deus, é a caminhada que vem lá de cima, que vem lá do alto. É então aquilo que me parece revela um pouco também a frustração. Eu confesso que eu tenho às vezes esta frustração. Agora, nesse momento, eu estou tentando transmitir, me parece aquela que foi a experiência mais profunda de Paulo. Eu consegui passar? Eu não sei. Essa que é a grande frustração que nós temos. Você faz de tudo para tentar transmitir, mas não sei, né? Eu acho que esta foi também a dificuldade de Paulo. Nós encontramos isso nas suas cartas. Ele disse e percebe que a comunidade ainda não pegou, ainda não entendeu, ainda não caminhou, ainda não cresceu. Então as palavras caíram um pouco no vazio. E foi a frustração de Jesus. O texto do Evangelho de hoje, Jesus se revela um pouco, não digo zangado, mas frustrado, porque o povo não entendeu. O povo pede sinais, mas não tem sinais. Jesus diz, terá um grande sinal, que será o sinal de Jonas, né? Então, eu acho que esta frustração talvez seja também a frustração de quem caminha nas comunidades, quem trabalha nas pastorais, né? Nós, nas nossas comunidades, eu acredito que nas pastorais, todos nós tentamos levar alguma mensagem, né? Na catequese, você tenta transmitir algumas mensagens. A mensagem chega às crianças, sei lá. Não é você que acende a luz, é Deus que acende a luz. Cabe a nós semear, cabe a nós lançar a palavra, lançar a semente. Depois é Deus que faz crescer, é Deus que faz acontecer. Então eu gostaria de terminar esta pequena reflexão
pedindo um pouco a Paulo que nos ajude a fazer da palavra de verdade a grande fonte de inspiração na nossa vida. Que a gente possa, de vez em quando, nós fizemos um cursinho, uma caminhada um pouco mais em profundidade com o Evangelho de Marcos este ano. Eu acho que as comunidades devem fazer isso quase que constantemente. Precisa se acostumar a entrar na palavra, precisa se esforçar, precisa estudar, precisa aprofundar, porque é só assim que a vida se ilumina, é só assim que nós entendemos de verdade aquilo que Deus quer na nossa vida e na vida das nossas comunidades. Que Deus nos ajude a entender essas coisas e que a palavra de Deus seja de verdade o fundamento de tudo aquilo que nós somos e fazemos. Vamos ficar de pé e apresentar as nossas orações, seguindo aqui aquilo que nos oferece este livrinho que nos acompanhou ao longo deste mês. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja viva a sua missão apostólica com a mesma intensidade e fidelidade que viveram as primeiras comunidades e as primeiras testemunhas de Cristo, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade. Pela Igreja edificada sobre os apóstolos, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé e a esperança em Jesus Cristo, oremos. Pelo Papa e pelos bispos, a eles unidos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo a palavra de Jesus, oremos. Pelos sacerdotes, missionários e catequistas, para que levem aos fiéis e aos pagãos o feliz anúncio do Evangelho, oremos. Pelos responsáveis das nações, para que trabalhem pela justiça e pela paz no mundo inteiro, oremos. Pelas pessoas que são perseguidas até a morte, para que o testemunho dos apóstolos os estimule e o seu sangue seja semente de cristãos, oremos. Por todos nós que fizemos o estudo do mês da Bíblia, partindo o pão da palavra, com simplicidade, louvemos a Deus e o sirvamos ao mais pobre, oremos. Preces espontâneas.
Senhor Deus Todo-Poderoso, que confirmastes com o poder do vosso braço o humilde testemunho dos apóstolos, concedei-nos a graça de sermos fiéis ao Evangelho pela força e a sabedoria do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Receberemos agora os frutos de cada setor que colhemos durante esses 4 encontros. irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor nosso Deus, que à semelhança de São Jerônimo, meditando vossa palavra em nossos corações, sejamos mais solícitos em oferecer-vos o sacrifício que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível, por Cristo, Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna,
com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 de todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é o que nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia sua glória está. Céus e terras passarão, suas palavras não passarão. Céus e terras passarão, suas palavras não passarão. Não, não, não passará, não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é que nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia sua glória está. Céus e terra passarão, tuas palavras não passarão. Céus e terras passarão, tuas palavras não passarão. Não, não, não passará, não, não, não passará. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos, os mártires, São Francisco, São Luís Scrosope, São Daniel Comboni e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa, o nosso Bispo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Rendei-vos, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa mensagem. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Eu acho que o cristão tem duas pernas, deve caminhar com duas pernas. Quais são essas duas pernas? Uma é a palavra e a outra é a comunidade. A palavra que ajuda, que move, que incentiva, a comunidade que sustenta, a comunidade que apoia, a comunidade que vai junto. Que Deus nos ajude a caminhar assim. É aquilo que nós pedimos todos juntos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Juntos peçamos pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós,
convidados para este encontro com Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em meu morada, mas dizei uma palavra. Vamos este lado primeiro, né, respeitando as sinalizações no chão. Aos poucos, vamos de encontro ao Senhor. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores seja dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do triunfo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, misericórdia que jorra do triunfo. Jesus, filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de minha dor. Mas depois da comunhão, tua graça é meu coração, e tem sido céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do triunfo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.
Fiquem sentados um minutinho. Como é que foi essa caminhada deste mês? Alguém poderia dizer uma palavrinha? Como é que foi a caminhada feita neste mês da Bíblia? Gratificante, reveladora, aprendizado. A palavra de Deus deixa sempre um sabor no final de quero mais. Quero mais. Isto é, gostaria de entrar também naquelas coisas que nunca parei para refletir. Pois é, esta deveria ser a caminhada cristã, a caminhada das comunidades. Nós agradecemos a Deus por aquilo que fizemos e queremos que os frutos agora se transformem em energia para nós, as nossas atividades e a vida das nossas comunidades. Vamos ficar de pé. Oremos. Ó Deus, ao nos alegrarmos na festa de São Jerônimo, fazei que a comunhão na Eucaristia desperte os corações dos vossos fiéis, para que sempre atentos às Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho a seguir e cheguemos por ele à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento de gratidão. Em tudo dai graças a Deus, nos diz o grande missionário Paulo. Paulo das cartas, das exortações, Paulo de Jesus Cristo. Assim, pedir é muito bom, mas agradecer é melhor ainda. Vamos então fazer nossos agradecimentos por ser setembro, mês das flores, mês das cores, mês em que a Igreja escolheu para nosso maior aprofundamento na leitura e reflexão da Palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. Este ano, celebramos 50 anos do mês da Bíblia, um dos frutos do Concílio Vaticano II, e a Igreja no Brasil, iluminada pelo Espírito Santo, nos contemplou com o estudo e aprofundamento da Carta de São Paulo aos Gálatas, com o lema: Todos vós sois um em Cristo Jesus. Estudo esse dividido em 4 temas para serem estudados nos círculos bíblicos, sendo o primeiro tema o Evangelho de Jesus, onde Paulo nos chama a atenção para os falsos apóstolos, chamados os judaizantes. O segundo, a unidade em Cristo Jesus, onde ele nos fala que o outro é meu irmão, por isso deve ser acolhido.
O terceiro, a liberdade em Cristo Jesus. Esse nos diz que é para que sejamos homens e mulheres livres que Cristo nos libertou. E o quarto, a lei de Cristo Jesus. Aqui Paulo nos exorta que a salvação não vem pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Tudo isso nos motiva a continuar o estudo da Bíblia e, como Paulo, levar a todos essa boa notícia. Finalizando, queremos agradecer à CNBB Regional Nordeste 3 e à nossa paróquia, pois nos disponibilizar esse rico material, e aos nossos padres e à equipe pela colaboração em nos ajudar no seu entendimento. Gratidão por tudo. Muito obrigado, Lourdinha. Muito sábia, nossa irmã. Temos só um aviso, que amanhã é a segunda noite do tríduo em preparação à festa de São Francisco de Assis, sempre às 19h30. E o gesto concreto é café e cuscuz. Então vamos, assim, aproveitar, que o mês missionários se inicia e vamos participar com alegria das festas, das nossas comunidades, São Francisco e também Aparecida, que está aí próximo também. Vamos participar com alegria. Aproveitando também, hoje nós iremos estar passando, eu peço que os articuladores das comunidades pastorais que não pegarem no questionário de avaliação, que vamos estar entregando a vocês hoje. Lembrando que o questionário tem 2 tipos de questionário. Vamos estar passando para pastorais o questionário que tem como objetivo desse questionário é nos ajudar a avisar com carinho e gratidão o que nós estamos construindo, mas ao mesmo tempo nos enxergar com caridade e determinação sobre os nossos serviços em prol da nossa missão de batizados. Então, os coordenadores e articuladores das pastorais de comunidade me procurar ao final. E terá também um questionário geral que será para todos nós poder responder. Vamos estar enviando também pelo link, vai fazer o questionário pelo link, mas também foi impresso alguns questionários aí para as pessoas que não têm, como responder pelo celular. Então será um questionário individual para cada um. Será direcionado para todos os membros das nossas comunidades. O objetivo desse questionário é nos ajudar a avisar desde fora das pastorais ou movimento algumas dificuldades dentro da nossa paróquia que acabam tirando força em nossa vida espiritual e missionária. Então todos ao sair vão estar recebendo esse questionário e os articuladores das pastorais e comunidade, por gentileza, me procurar para poder pegar o da sua pastoral. Devem se reunir com as pessoas da sua pastoral e para poder também estar respondendo esses questionários. O padre também vai nos ajudar também. Só para completar, obrigado, Edson. Esses questionários que serão colocados agora para as pastorais e movimentos, se antes de começar a responder essas perguntas, esse questionário, por favor, faça um momento de oração. Faça um momento de oração. Eu estava pensando justamente nessa carta aos Gálatas, Comunidade que está conformando uma vida espiritual nas coisas do alto. Então, antes de começar a responder, só para responder e acabar com esse questionário, faça um momento de oração, de espiritualidade, lembrando o último tema, Gálatas capítulo 6, versículos de 1 ao 9, Acho que foi ao 9, versículos de 1 ao 10, Então, é isso aí. Marcar um momento de encontro. Tem até o dia 27 de outubro. Tem diferentes atividades. Tem pessoas que participam de 2 pastorais. Se ponham de acordo para não falar, não tivemos tempo. Então tem, a partir de amanhã, 27 dias para se encontrarem
refletir a palavra de Deus, fazer esse momento de avaliação importante que será apresentado no dia 6 de novembro. Esse vai ser o dia da nossa avaliação e reflexão. Porém, eu preciso da resposta desses questionários mais tardar no dia 27 de outubro, para eu também ter um tempo de juntar todas as respostas, mais ou menos dar um baseado no dia 6 para apresentar para vocês, certo? Então, fiquem ligados, por favor, porque é um momento agora de reflexão, entramos em reflexão, para sabermos enxergar e programar e projetar as atividades da nossa pastoral no próximo ano. Obrigado. Falamos um pouco da experiência pessoal de São Paulo. Eu gostaria que nós levássemos para casa, para a nossa vida, esse pensamento que ele escreveu numa das suas cartas. Ele escreveu: os gregos me pedem palavras bonitas. Não, os judeus me pedem palavras bonitas. Os gregos me pedem milagres. Mas eu só tenho uma coisa para dar: é Jesus crucificado. Escândalo para uns e loucura para os outros, mas para quem acredita é a salvação de Deus. Acho que ele nos ajude de verdade a entender um pouco isso, né? que é esta iluminação que vem do alto. Terminamos com um pequeno rito de compromisso. Queremos que a palavra de Deus seja de verdade o fundamento. Então, Jesus é a nova e eterna aliança. Ele trouxe a libertação para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Para sermos fiéis nesta aliança e continuarmos aprofundando o estudo da palavra de Deus, o que vamos levar para a nossa vida pessoal, familiar e comunitária deste mês da Bíblia? Eu acho que no final desse encontro, desta caminhada, deveríamos levar este desejo de fazer da palavra de Deus algo cada vez mais importante na nossa vida de todos os dias e na caminhada, nas pastorais que nós desenvolvemos na comunidade. Por isso, oremos. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma boa noite para todos e todas, boa volta para casa, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.